Que bom que você veio para poder ouvir a palavra do Senhor. Você que nos acompanha também online, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Antes de começar a ministrar, eu quero nessa manhã fazer uma oração inicial, porque o assunto que nós aqui vamos tratar são assuntos de suma importância para as nossas vidas como cristão. E eu queria que você nessa manhã colocasse a mão no seu coração e pedisse: Senhor, fala comigo. Pai, nesta manhã nós louvamos a Ti pela oportunidade de estarmos na Sua casa e também aqueles que nos acompanham online. Que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido nesse lugar, que a Tua palavra seja ministrada, que o Senhor possa abrir o coração do Teu povo, os ouvidos do Teu povo possa ser abertos, para que o Senhor ministre no coração de cada um a necessidade que o Senhor tem para esse tempo. Continua nos preparando, Senhor, para transmitir tudo aquilo que aprendemos, para sermos inconformados com este século e vivermos uma vida de santidade, uma vida de entrega, para que o Teu Evangelho alcance almas, para que haja salvação e para que o Teu nome seja engrandecido por meio da sua vida. Pai, nós louvamos a Ti nesta manhã. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Eu não poderia, antes de começar a ministrar, agradecer a Deus pelo dom da vida, avisar os irmãos que eu ainda estou passando por uma recuperação de saúde, e eu sei que essa igreja orou por mim, pela minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela sua oração, pelo seu tempo, por tudo que você se dispôs. Agradecer a Deus pela minha família também, que me apoiou nesse tempo, pela IEB Rio Bananal, que eu tanto amo, e espero nessa manhã que o Senhor possa falar ao seu coração, que o Senhor possa falar com você aí na sua casa, e que você veja o quanto que você é importante para o reino de Deus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã, Romanos, capítulo de número 12, nós vamos ler apenas o versículo de número 2, Romanos, capítulo 12, a partir do versículo de número 2, nós estamos aqui na IEB Linhares estudando, vocês estão estudando sobre ser inconformados. O tema geral é inconformados, e o tema desta manhã é o cristão diante das crenças e práticas populares. Se você esteve aqui a semana passada, ou se ouviu e acompanhou online a ministração do irmão Douglas, foi algo maravilhoso. Que o Senhor possa continuar abençoando esta igreja que tem seguido o rumo para levar o Evangelho às almas. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse texto fala de pessoas que tiveram uma experiência com Jesus, se converteram e elas já não mais se conformam com o mundo. O inconformar tem a ver com tomar forma. Não liga que o meu R é meio puxado não, tá? É tomar forma. As irmãs aqui que fazem aqueles belos bolos, quando coloca o bolo na forma quadrada, o bolo não vai sair redondo, o bolo vai sair quadrado. Se você coloca o bolo numa forma redonda, ele vai sair redondo, porque o bolo vai sair conforme a forma que a forma está, que a forma é. Não se conformar com o mundo é você não tomar a forma que o mundo tomou, não seguir o sistema que o mundo segue, não criar as práticas que o mundo faz. Não se conformar é você dizer: hoje eu sou diferente. O que eu fazia antes de te conhecer, Senhor, hoje eu já não faço mais. Todos nós, quando nascemos, começamos uma viagem pela vida. E nessa viagem nós carregamos bagagens. Bagagens como a nossa personalidade. Alguns nascem
e durante toda a sua vida eles seguem um padrão de família. Alguns são mais nervosos, mais sanguíneos, e outros mais calmos. Alguns são tímidos, outros já são espontâneos. Na sua família, se você nasceu na roça, você tem um jeito mais parecido com aquela forma que você foi criado. Se você vem de uma cidade maior, é diferente. As amizades, tudo isso influencia na bagagem que nós carregamos na viagem da vida. Como vemos Deus, como enxergamos Deus, também. Talvez você veio de uma família religiosa, e nesta sua família religiosa você criou hábitos religiosos que para você era comum. Outros, não. Outros já vieram de uma família mais longe das coisas religiosas. E no meu caso, por exemplo, eu vim de uma mistura de sincretismo. Na sexta, minha família acreditava na reencarnação, e no sábado ela acreditava na ressurreição. Então, eu estou dizendo isso porque nós enxergamos a vida conforme a religião que os nossos pais professavam, e conforme a nossa família foi durante a vida nos falando de Deus. Porém, teve um certo dia na sua vida e na minha vida, que o Senhor nos chamou. Você e eu fomos chamados por Deus. E naquele dia onde você teve a sua experiência de crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir daquele dia, essa bagagem, ela vai sendo deixada para trás. Práticas que talvez você fazia, você não faz. Mas isso é do dia para o outro, pastor Leandro? Não. Às vezes você continua carregando essa bagagem, e essa bagagem vai sendo tirada de você aos poucos. Então, nesta manhã, antes de qualquer coisa, você não precisa se preocupar de como você é, das suas dificuldades com certos assuntos. Mas você tem que pedir ao Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu faço? Está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz? Então a minha e a sua necessidade nesta manhã, não é se preocupar com as outras coisas, as crendices. Não, a nossa preocupação maior tem que ser em seguir a palavra de Deus. Um certo amigo meu comprou um produto eletrônico certa vez, e esse produto eletrônico era 110, e ele pôs no 220, queimou o produto. Ele foi levar na loja, e a primeira coisa que o vendedor perguntou para ele foi o seguinte: você leu o manual? Você sabe o que o manual disse? Ele: não. Olha, mas o manual está falando que 220 não pode ser usado, e você usou, perdeu a garantia. A nossa fé, irmãos, é baseado na palavra, e a palavra de Deus é o nosso manual e nossa regra de fé, é o que nos direciona. Então, nesta manhã, nós precisamos entender o que é a palavra de Deus para nós. Na carta de 2 Timóteo, que Paulo escreveu no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é que nos leva a saber o caminho que nós devemos seguir. Ela nos repreende, ela nos ensina, ela nos mostra, ela dá direção para nós, ela é o nosso GPS. É a palavra de Deus que guia a vida do cristão. E a palavra de Deus nos dá orientações que muitas vezes vão contra o princípio que o mundo segue. Por isso o salmista, no Salmo 119, no verso 5, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você quer ter luz na sua vida, se você quer ter direção para a sua vida, siga a palavra. A palavra vai ser o norte para você, a palavra vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Então, quando nós falamos de toda
a situação atual do mundo, como que nós devemos seguir a vida cristã de acordo com tantas coisas difíceis e situações difíceis que a vida nos coloca? São incertezas, são dilemas como: o que a minha família vai pensar de mim? O que o meu amigo vai pensar de mim? Mas você que está aí na sua casa, você que nos acompanha aqui na IEB Linhares, você não tem que preocupar, não se preocupar com as coisas que os outros vão pensar de você, se você está seguindo o caminho da palavra. Por isso, as dificuldades e os dilemas da vida moderna, muitas vezes nos faz pensar: como eu devo agir nessa situação aqui? E para isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. São lícitas todas as coisas, mas nem todas edificam. Edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E o que Paulo quis dizer com isso? É que hoje é comum, na maioria das vezes, as pessoas se preocuparem com a seguinte pergunta: é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Mas a nossa pergunta como cristão não deve ser se é pecado, mas a nossa pergunta deve ser: edifica? Isso está correto? Isso vai ser bom para o corpo de Cristo? Isso vai me levar a ter uma vida cristã mais próxima a Deus? As pessoas estão preocupadas tanto com o pecado, que elas passam muito tempo dando mais vazão ao pecado do que na salvação de Cristo. O Senhor nos salvou na cruz do Calvário, e a cruz nos garante salvação e graça. Então a pergunta do cristão não é se é pecado, a pergunta do cristão é: edifica? Se eu tomar uma decisão aqui, vai edificar? E isso faz com que nós venhamos a pensar sobre alguns assuntos nessa manhã. Por exemplo, é prudente o cristão ser cremado? O hábito da cremação é um hábito que começou nos povos antigos, mais ou menos por volta do ano de 1900 a.C. E uma dessas práticas da cremação, era comum os povos antigos, por adoração a deuses pagãos, queimar os seus filhos. Pastor, é isso mesmo? É isso aí mesmo. A cremação, ela era muito utilizada pelo povo amonita, descendentes de Amon, e eles adoravam um deus pagão chamado Moloque. No hebraico se chama Moleque. Daí saiu essa palavra moleque. Você e eu não devemos usar essa palavra para chamar os nossos pequenos. Às vezes o pai e a mãe na coisa falam assim: sai daí, moleque. Vai para lá, moleque. Essa palavra não deve ser usada por um cristão para falar dos seus filhos, porque moleque é o termo hebraico usado para Moloque, que é um deus pagão. E como que era a adoração a Moloque? Moloque era um deus pagão que tinha o corpo dele era de homem, mas a sua cabeça era de boi. E Moloque tinha no alto do seu tórax uma cavidade, e essa cavidade havia ali um tipo de uma grelha, um forno, que ficava ligado 24 horas por dia. Eles colocavam fogo naquilo ali direto, colocavam lenha e o fogo ficava lá pegando. Nesse interim, as pessoas que adoravam Moloque, elas se prostituíam, cometiam práticas de promiscuidade, e após essas práticas, o que eles faziam? Eles pegavam seus filhos vivos e colocavam nessa cavidade, e aí os tambores começavam a tocar, para que os pais não escutassem o grito dos seus filhos, e o filho era cremado dentro daquela cavidade do deus Moloque. Além disso, essa situação foi se agravando de uma tal forma,
que foi para dentro do povo de Israel. Por isso, no livro de Levítico, no capítulo 20, no versículos 2 a 5, diz o seguinte: também dirás aos filhos de Israel, o Senhor falando a Moisés: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto, o povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Isso não é uma ordem de Deus, é Deus orientando o povo de Israel, não é para fazer como os amonitas. Eu estou falando de prudência. Mas a prática continuou. E por essa prática continuar, Deus teve que falar novamente com o povo, porque Acã havia prevaricado, pego uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, 50 ciclos de ouro, e ninguém assumia a culpa do pecado, ninguém assumia o que havia acontecido. E em Josué 7,15, Deus novamente fala sobre isso, e ele diz o seguinte: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Irmãos, aqui eu não estou falando de pecado ou não pecado, aqui eu estou falando de prudência, o que a palavra de Deus nos mostra. Além disso, os gregos começaram a praticar a prática da cremação no ano 1000, provavelmente, antes de Cristo. E os romanos, no ano 750 antes de Cristo. E o que os romanos faziam? Eles usavam a cremação para deuses pagãos, assim como os amonitas. Estão entendendo? Todo mundo está entendendo? Não estou indo muito rápido, não? Então tá bom. Então, os cristãos, quando eram pegos pelo Império Romano, quando o Império Romano, após esse período, né, de invasão em Israel e os primeiros cristãos, o que acontecia com eles? Muitos deles eram pegos e mortos, decapitados no Coliseu, e eles sofriam uma perseguição muito forte. Porém, os romanos não criam na ressurreição dos corpos. E se tinha uma coisa que incomodava os romanos, era quando se falava disso. Quando se falava de ressurreição dos corpos, eles ficavam muito bravos. Então o que eles faziam? Eles pegavam os cristãos: se você não negar Jesus, você vai morrer. E eles não negavam. E aí o que acontecia? Muitos deles eram queimados vivos, como sinal de zombaria à fé dos cristãos que criam que os seus corpos seriam ressurretos no último dia. Então, era um sinal de zombaria. Eu só quero ler um texto, até não havia passado para os irmãos, mas eu acho importante eu ler esse texto, em Isaías 7, versículo 31, vou ler rapidamente, Isaías capítulo 7, versículo 31, se você nos acompanha em casa, você pode também estar lendo aí. Isaías capítulo 7, versículo 31, Deus fala novamente disso, e ele diz: edificaram os altos do Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem passou pela mente. É Deus falando. Então, o que nós percebemos aqui? Que era uma prática usada por povos pagãos. Porque o povo de Israel e os cristãos do primeiro século, eles não usavam essa prática.
Veja bem, Davi, ele usou, quando ele morreu, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 10, mostra o que aconteceu com ele. E diz assim: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. A palavra sepultado aqui é keber, no hebraico, que significa colocar debaixo da terra. Era o uso que eles faziam no Antigo Testamento. Além disso, Abraão e Isaac também foram sepultados. Gênesis, capítulo 49, versículo 31, diz o seguinte: ali sepultaram Abrão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. Gênesis 49, 31. Em Gênesis 50, de 4 a 6, mostra como Jacó foi enterrado. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro, que abri para mim na terra de Canaã, e ali sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar o meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Isso é um diálogo entre José e Faraó. José pediu para Faraó: olha, meu pai pediu para ser sepultado. Isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, todo mundo aqui conhece a história de Lázaro. Lázaro foi sepultado, e Jesus chegou após 4 dias, e pediu para tirar a pedra, e disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro foi sepultado. Jesus também foi sepultado quando morreu. Em João 19, 40 a 42, diz: tomaram, pois, o corpo de Jesus, e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, na qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, o que eu vejo com isso? Que todos os homens fiéis da Bíblia Sagrada, os que seguiram os caminhos que o Senhor colocou, não foram cremados, eles foram sepultados. Então essa é uma linha que nós seguimos. Então eu não estou falando de pecado, eu estou falando de prudência, de manual, o que a palavra de Deus nos orienta. Seguindo esse caminho, por ser essa uma prática popular, existem outras práticas populares que se tornaram comuns, e muitos de nós até mesmo já ouvimos falar sobre isso, e eu quero aqui direcionar os irmãos para aquilo que a palavra de Deus sempre diz. Além da cremação, nesta manhã nós vamos falar de um assunto muito sério, que é o purgatório e a oração pelos mortos. Eu vim de um contexto que, antes de me converter, que eu escutava muito isso. Vamos fazer assim, vamos fazer aquela oração no 7º dia para ver se Deus aceita e apazigua o problema. Mas a questão é que purgatório, essa palavra significa lugar de preparação e purificação após a morte. Ela tem as suas raízes em religiões orientais, e foi introduzida pela teologia romanista, ou pela teologia da Igreja Católica, pelo Papa Gregório I, por volta do ano 590 depois de Cristo. E um certo autor católico, chamado Mazzarelli, escreveu certa vez o seguinte: para cada 30 pecados perdoáveis ou veniais, o cristão terá um dia no purgatório. Olha isso. Para cada 30 pecados que a pessoa cometia, ela tinha direito, ela ia ficar um dia no purgatório. E aí, colocado isso, o purgatório, para essa teologia romanista, nada mais é do que
a separação do céu e do inferno. Para eles existe um espaço entre o céu e o inferno que a pessoa fica ali sofrendo. Mas quem que vai para esse purgatório? O purgatório é para pessoas que cometem pecados leves todo dia e que morrem sem confessá-los. Pessoas que cometeram pecados morais ou de alto prejuízo, que não prestaram contas a Deus. Então eles acreditam que vai para esse lugar quem cometeu pequenos pecados, né, e aqueles que cometeram pecados morais grandiosos. E como essas pessoas são perdoadas no purgatório? A pessoa já morreu, e aí ela está lá esperando. Tem que acontecer alguma coisa para ela ser perdoada. Mas segundo essa teologia romanista, o perdão chega para elas através de duas coisas. Os vivos oram pelos mortos, ou seja, quem está vivo manda fazer uma missa ou alguma coisa relacionada a isso, de 7 dias, para poder a pessoa ser perdoada, a pessoa que morreu. E também, segundo eles, essa oração pelos mortos que é feita, ela é tão misericordiosa que como se fosse jogar água no fogo, para que Deus apaziguasse o sofrimento de quem já morreu. É interessante que isso foge dos princípios da palavra do Senhor. Primeiro porque em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, diz o seguinte, vou pedir para os irmãos colocarem, diz, e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso, o juízo. Então, se vem depois disso o juízo, o que vai contar é o que eu vivi aqui, acabou. Não adianta orar para aquele que morreu, porque o que morreu já está selado, porque a morte sela o destino da alma. A pessoa morreu cometendo atos que são vergonhosos a Deus, que deturpam a palavra de Deus, que vive longe das escrituras sagradas, o juízo já está colocado. Mas para você que vive de maneira fiel, que muitas vezes paga preço por tantas coisas, por não ser conformado com o mundo, mas inconformado, você não negocia os seus princípios, os seus valores não são negociáveis. Você que segue firme, mesmo sendo perseguido, padecendo sofrimento, mas segue firme, o Senhor te dá vitória, te fortalece, você passa por tudo isso, e o Senhor ainda fala, servo bom e fiel. Esse é o caminho, irmãos. Não existe depois da morte, purgatório, porque a morte sela o destino da alma. Então, como que a Bíblia nos mostra que isso não é verdade? Primeiro que o arrependimento, ele é individual, ele é pessoal. Não tem como eu me arrepender pelos pecados da minha esposa. Eu tenho que me arrepender pelos meus próprios pecados, eu tenho que confessar os meus próprios pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E agora o Espírito Santo me incomodou a fazer algo aqui nessa manhã, e para você que está em casa também. Eu vou parar agora 1 minuto essa ministração, para que você olhe para dentro de você, e perceba se há alguma coisa dentro do seu coração, que é pecado, e que precisa ser confessado. Confesse diante do Senhor nessa manhã, se arrependa, porque às vezes aquela mágoa bem pequenininha, pode se tornar um grande ódio. Nessa manhã Deus está nos dando essa oportunidade. Eu vou parar 1 minuto, para você falar ao Senhor, e confessar, se há pecado na sua vida, que precisa ser confessado. Amém? Continua ministrando a Deus. Glória a teu nome. Abençoa o teu povo. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Limpa o nosso coração, Senhor. Nos enche de alegria.
a Deus. Pai, como igreja do Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Muitas vezes passamos semanas e situações nos acontecem e muitas vezes não confessamos os nossos pecados. Mas a Tua palavra nessa manhã nos garante que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Alcança cada casa nesta manhã, alcança cada irmão que está aqui nesse lugar, que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, falar a cada coração, e se há algo dentro de nós que precisa ser perdoado, que o Senhor nos mostre, se revele a nós nesta manhã, porque Tu és o nosso Deus. Nós louvamos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém. Se você confessou, vou dizer uma coisa para você: a morte de Jesus é suficiente para perdoar todos os seus pecados. A morte de Jesus é suficiente para justificar todas as suas ações. Jesus morreu para nos perdoar, morreu em nosso lugar. E em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Você está perdoado. E aí em Romanos, diz o seguinte, no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está perdoado. Descanse e não aceite a acusação do inimigo. Porque o inimigo, o que ele mais quer é ficar te acusando de pecados que você já confessou, situações que você já resolveu. Então nós somos justificados, a morte de Cristo, ela é suficiente. Em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 13, diz o seguinte, que a morte dos fiéis traz descanso. Diz o seguinte: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A morte do fiel é descanso, é paz. Não tem precisão nenhuma de oração para pessoas que morreram. A Bíblia não nos dá parâmetro para isso, e é uma prática fora daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, não existe purgatório. Oração pelos mortos, ela não é suficiente, ela não serve, porque a Bíblia diz que uma vez que você morreu, já é uma só vez, depois disso, o juízo. A salvação é por meio de Cristo, ela é suficiente, substitutiva pela graça, e não há mérito em nossa salvação. Você foi salvo não porque você merecia, mas porque a graça de Deus te alcançou. E o teu trabalho, o meu trabalho é servir esse Senhor, para falar desse amor e dessa graça, para que possa alcançar outros. Esse é o nosso papel. Então nós já falamos aqui de cremação, já falamos de purgatório e oração pelos mortos, e agora eu vou falar de um assunto que não é nem um pouco atual: Halloween. Esse assunto é bem atual, né? Falei isso, mas todos sabem que é atual. Uma certa vez eu perguntei para um cristão: o que é dia 31 de outubro para você? Ele falou: o dia das bruxas, o dia do Halloween. Eu assustei. Falei: meu Deus. Ele falou: na onde eu trabalho lá, a prática é isso aí. Eu falei: você participa? Ele falou: não participo não. Eu falei: graças a Deus. Mas é interessante como o inimigo de Deus, ele tenta, pela sua sutilidade, transformar uma data importante para o cristianismo, como se fosse uma data proveitosa para a profanação.
31 de outubro é a data da Reforma Protestante. É a data onde Martim Lutero pregou as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Interessante que na mesma data se comemoram uma situação completamente diferente daquilo que o Evangelho diz e ministra ao nosso coração. O Halloween tem a sua prática começada pelos celtas, e eles comemoravam 7 dias de festividade na Irlanda. Essas festividades eram bem concernentes à questão dos mortos. E no último dia, no dia 31 de outubro, eles comemoravam o Samhain, ou o dia o Senhor dos Mortos. Nesse dia eles criam que os espíritos daqueles que morreram, eles voltavam, que morreram no ano passado, eles voltavam para tentar entrar dentro da família e procurar um corpo para tentar entrar. E essa prática fazia com que eles sacrificassem animais, colocassem em fogueiras e evocassem muitas situações ali de espíritos maus, para que a casa deles fosse de uma certa forma protegida. Então a evocação a espíritos maus, e mesclavam tudo isso com relação à colheita. É interessante que esse dia é o dia do ano para bruxaria, para feitiçaria. E existe uma bruxaria bem moderna, contemporânea, chamada bruxaria Wicca. Essa bruxaria, ela é baseada em natureza, em gnomo, em duendes, em fadas. Essa bruxaria, ela tem entrado dentro do cinema, principalmente. Por isso que hoje você vê tantos filmes sendo feitos com gnomo, com duende, com fada, porque a bruxaria Wicca, ela transparece algo que é, mas não é. Cuidado, perceba o que o seu filho tem assistido. Olhe no YouTube, vê se ele está vendo alguma coisa aí de gnomo, de duende, porque isso traz problemas. E nessa data, principalmente 31 de outubro, é quando eles fazem sacrifícios. Muitos, dentro da bruxaria, fazem sacrifício até com crianças. Crianças são mortas nesse tempo. Por isso, nesse dia, tire um tempo da sua vida, na sua casa, para orar com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, e orem pelas crianças desse país, orem pelas crianças do mundo, porque hoje o inimigo de Deus, ele tem atacado, sabe aonde? As crianças. É ali que eles querem atacar. E por atacarem as crianças, muitos deles fazem com que as nossas crianças comam coisas que não são coerentes com a fé delas. É interessante que na festa do Halloween, as crianças saem pelas ruas dos Estados Unidos, né? Falando gostosura ou travessura. Os celtas ofereciam doces para acalmar os espíritos imundos, os espíritos que saíam para procurar um corpo para entrar, e eles ofereciam doces. As fantasias eram usadas pelos celtas, não só em rituais de bruxaria, mas para demonstrar que os espíritos dos mortos estavam vagando naquele lugar. E aí eles colocavam aquelas roupas para transmitir alguns sinais para aqueles espíritos. Eles criam assim. E as abóboras? As abóboras eram usadas para simbolizar que os espíritos mortos, que não tivessem lugares no céu ou no inferno, pudessem entrar dentro das abóboras, porque ali havia uma vela, e essa vela iluminaria e guiaria esse espírito. É normal e comum a gente falar que não tem nada a ver. Muitos falam, não tem nada a ver não, esse negócio é só um dia, gente, isso não vai ter problema. Tem sim, irmãos. Sabe por que tem? Porque você é inconformado com o mundo. O mundo faz, mas você é inconformado, você não vai nessa, porque você foi salvo e você ama a vida, você não ama a morte.
você quer trazer vida para a sua casa, você não quer trazer morte. Aliás, quantos pais têm deixado entrar coisas de morte dentro da sua casa e não percebem que aquilo ali vai matar os seus filhos espiritualmente? Ah, é só um filme. Ah, é só uma série. Ah, é só um vídeo do YouTube. Ah, não tem nada a ver não. Lembra do que eu falei quando eu comecei a falar aqui? Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Se você quer ter uma casa alicerçada na fé, procure ter uma vida prudente, uma vida concernente com a palavra. Halloween não é para cristão. Por que não é para cristão, pastor Leandro? Porque em Deuteronômio 18, versículos 9 a 12, diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Uma certa vez eu fui visitar uma família, pastor Giovanni, e na casa daquela família tinha um jovem que não dormia à noite. E eu cheguei no quarto do jovem, e eu vi uma caveira com uma faca, um lençol, que era uma caveira com uma faca, enfincada na cabeça. Eu olhei aquilo, eu já assustei. Eu disse: tem mais coisa aqui dentro, mãe? Ela falou: ah, meu filho gosta dessas coisas meio drag, um negócio bem escuro, bem bonito e não sei o que. Eu disse: tem mais coisas escondidas aí? Ela disse: eu não sei. Mas na hora o Espírito Santo falou no meu coração: pede para abrir o guarda-roupa. Na hora que eu abri o guarda-roupa, irmãos, misericórdia, era tanta coisa. Camisa de Halloween, camisa disso, camisa daquilo. Eu disse para ela: você vai ter que limpar o guarda-roupa do seu filho. E ela me respondeu: mas é tanta roupa, vou ter que jogar tudo fora? Eu gastei tanto dinheiro com isso. Eu disse: você vai ter que limpar. No final das contas, ela pegou e limpou. O menino ficou bravo, mas ela limpou. Interessante que na outra noite o menino dormiu a noite inteira. Mais para frente a mãe dele falou para mim, falou: olha, meu filho é outra pessoa. Porque às vezes vai entrando coisas que não tem nada a ver, e essas coisas que não tem nada a ver é um grande problema. Outra coisa, quando você comprar uma camisa para o teu filho, e o que dizer nela, os dizeres forem em inglês, pega o Google Tradutor e vê o que está querendo dizer na camisa. Porque senão, você está colocando coisas talvez, ou seu filho, que não são coisas relacionadas à sua fé. Um certo irmão, certa vez, chegou perto de mim e eu olhei a camisa dele, eu falei, perguntei: você já leu o que está escrito aí? Ele disse: não, achei bonito, mas eu não li não. Estava escrito assim: morte, rebeldia, diabo e demônio, na camisa dele, em inglês. Falei: pode tirar isso aí, irmão, isso aí não fica bom não. Halloween tem a ver com essas coisas. Não tem nada a ver com uma abóbora com vela dentro de casa. Tem, porque é contrário à nossa fé. Outra coisa, o Halloween, ela é uma prática de adoração politeísta. O que é o politeísmo? O politeísmo é a prática de adoração a vários deuses. Para a bruxaria, a natureza, cada uma delas, cada situação da natureza é um deus. Uma árvore é um deus, um animal é um deus, e assim por diante. Eles são politeístas, eles adoram mais do que um deus. Mas nós não somos politeístas. Nós adoramos apenas um Deus, só o Senhor. Por isso que em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22 diz: portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido.
Não existe ninguém igual ao Senhor. Só existe Ele, só Ele é Deus. Só Ele é poderoso, só Ele é grande, só Ele salva, só Ele cura, só Ele transforma. Só o nome do Senhor precisa ser lembrado. 31 de outubro de 2021, você na sua casa, nós aqui, estamos lembrando do nome daquele que vive e reina eternamente, porque Ele é o nosso Deus, e não há outro como Ele. Eu não vou adorar outro Deus. Se quiserem adorar aí fora, eles que se conformem. Nós vamos falar do amor de Jesus para que eles deixem isso, mas nós não vamos viver isso. Para terminar, o cristão não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não tem como você mandar seu filho de manhã para a festa do Halloween e à noite ele vir para o culto adorar o Senhor, porque de dia ele come da mesa dos demônios e à noite ele vai comer da mesa do Senhor. Isso não pode. Você e eu somos inconformados com isso. E isso tem que entrar dentro de nós, dizer: eu não me conformo com essa situação. Se eu fiz isso até hoje, eu não quero fazer mais. Porque a minha casa, o meu viver, a minha família é do Senhor. 31 de outubro de 2021, o Senhor trouxe um pastor lá de Rio Bananal para dizer para você que você está de parabéns, porque você nesse dia se inconformou com o mundo e veio para cá. E você na sua casa, que podia estar assistindo outras coisas, está nos vendo falar da palavra do Senhor. Esse tema geral, inconformados, mostra o que a igreja moderna precisa ser. Uma igreja que se inconforma com o pecado, que não se conforma com aquilo que o mundo faz e que se sente inconformado com as situações que a sociedade moderna amplia e prega. Irmãos, para terminar, os nossos valores e princípios são inegociáveis. Nós não negociamos isso com ninguém. Nós pregamos a palavra, falamos do amor de Jesus, mas quando mexe com os nossos princípios, com a nossa família, com o nosso viver, com o nosso caráter, nós precisamos ser retos. Então, o Halloween é uma prática que não tem nada a ver com o cristianismo, aliás, é contrária. E um cristão não deve participar desse tipo de prática. Concluindo, dia 31 de outubro, não é o dia do cristão comemorar o Halloween, mas é o dia dele se lembrar da reforma protestante, que Lutero, certa vez, pregou as 95 teses e disse o seguinte: o justo viverá pela fé. Ele não precisa pagar nada, porque Jesus já pagou tudo, já está tudo pago, e eu já tenho o selo do Espírito Santo e a certeza que eu posso viver uma vida na presença dEle. Vou dizer uma frase de Lutero para terminar a minha ministração, nós vamos orar. Lutero certa vez disse: todo ensinamento contrário às Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres. Tudo aquilo que for contrário às Escrituras deve ser rejeitado. E nós nessa manhã nos sentimos inconformados e temos a certeza que, como cristãos, nós vamos saber como nos portar diante das crenças e práticas populares que o mundo tanto emprega. Eu queria convidar você a ficar de pé. Você na sua casa pode curvar a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor, lembrando dos cultos que acontecem hoje aqui na IEB Linhares, às 17h30 e às 19h30. E nós em Rio Bananal, se você é de Rio Bananal, nós temos a nossa EBD às 17 horas e o nosso culto às 19 horas. Vamos orar ao Senhor? Pai, querido e amado, nós louvamos a Ti nessa manhã, agradecidos pela Sua palavra, sabemos que Tu és o Deus da igreja, e que nessa manhã o Senhor falou ao nosso coração.
nos faça nos portar como cristãos que conhecem a Ti, inconformados com este mundo, que não venhamos a ter a forma deste mundo e deste século, mas que possamos viver de acordo com a Tua palavra e de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos faça fazer diferença por onde passarmos e que o Teu nome seja engrandecido para todo sempre. Nós louvamos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo domingo e que o Espírito Santo possa te guiar os seus passos. Grande abraço.